Olá! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para os nossos ouvintes. Gente, muito obrigado por mais um dia dessa audiência. Hoje já não é mais surpresa, porque há 15 dias atrás eu gravei, a gente fez o videocast com ela, e agora eu estou fazendo o videocast com ela novamente, porque o assunto é continuidade. Enfim, a professora Ana Paula Xavier de Brito vai estar aqui com a gente de novo. Então, quem não assistiu o videocast dela falando sobre a PR, ABNT PR 2030-1, hoje nós vamos falar sobre a 2030-2. Por favor, assista o nosso vídeo. Mas, para começar, eu queria pedir, por favor, gente, se inscreva no nosso canal, dê aquele famoso joinha, compartilhe esse nosso videocast com todos os seus amigos, com quem trabalha com você, com quem tem interesse nesse assunto que a gente vai tratar, entendeu? De mais uma norma. E, por favor, toda a descrição aqui do nosso canal vai estar aqui embaixo na descrição do canal, tudo sobre esse videocast e os anteriores. Também, quem quiser, já vou adiantando desde já, quem quiser fazer pergunta para a professora Ana Paula, por favor, entre no nosso site www.duxus.com.br e vai lá embaixo tem um íconezinho, faça uma pergunta para a gente, entendeu? Que nós vamos ter todo o prazer de enviar as suas perguntas para a professora Ana Paula. Ela sempre está super disponível para tirar a dúvida de todo mundo, entendeu? E assim vocês vão ter todos os seus questionamentos solucionados pela professora Ana Paula. E antes de eu falar aquele famoso mini bio, deixa eu apresentar para vocês a minha Xará, Maria Cecília Piccoli. Olá! Vamos lá, né, Maria Cecília? Mais um videocast. Gente, eu já estou até com a acostumada. professora Ana Paula. Não, eu acho que a gente podia trazer ela para o time. Vamos. Agora, o meu próximo passo é trazer a professora Ana Paula para Dux. Só pode. Olha só, gente, para quem não me conhece, que eu esqueci de me apresentar, meu nome é Maria Cecília Tinoco. A minha xará aqui é Maria Cecília Piccoli. Nós duas estamos aqui com vocês a cada 15 dias trazendo um convidado ou fazendo uma live, né, que a gente traz conteúdo para vocês sobre um assunto. E para quem não sabe, para quem está assistindo pela primeira vez, o formato dos nossos videocasts é o seguinte: a gente traz um convidado que hoje, há 15 dias atrás, foi a professora Ana Paula. Hoje é a professora Ana Paula de novo. A gente vai ficar Foi tão bom. Não, e ela assim, ela tem tudo, ela é muito gente da gente. Apesar de ser tudo isso que a gente vai falar que ela é muito gente da gente. Então, ela é muito legal simpática. estar com ela aqui. Ela é muito simpática, gente. Ela é muito assertiva nas colocações dela. E ela tem uma experiência que vale a pena vocês desfrutarem desse conhecimento. Entendeu? Antes de apresentar, antes de colocá-la aqui para falar para vocês, eu vou fazer o mini bio dela, né? Como eu faço de todos os convidados. Ela é oceanógrafa, com doutorado em Química Ambiental e Ô trava-língua. Até o nome é difícil, gente. Pela Universidade de Irimi, no Japão. Gente, ela fez doutorado no Japão. Já viu o nível, né? Olha o sarrafo, é alto, hein? Ela sabe muito sobre o assunto que nós vamos tratar hoje, que é a ABNT, PR, que é Prática Recomendada 2032. Ela é especialista em Engenharia Sanitária e Ambiental pela UERJ
e ela tem especialização pela Fundação Getúlio Vargas em Qualidade e Empreendimentos. Ela é auditora líder de ESG. Olha só, mulher é tudo isso, hein? Ela é instrutora, auditora e consultora de diversas normas, inclusive a ABNT, PR 2030 e 2, tá? Ela é professora, ela é instrutora da ABNT, da Associação Brasileira de Normas Técnicas. Ela é professora de cursos, vários cursos de MBA e pós-graduação de instituições renomadas. Ela já foi professora da Fundação Getúlio Vargas, gente, olha só o nível. Ela é professora do Instituto Aqualux e da UCB, entendeu? Então, agora eu quero que, para quem não conhece, e para quem já conhece, reveja. Para quem não conhece, conheça agora a professora Ana Paula Xavier de Brito. Olá, professora, se apresente para os nossos telespectadores. Oi, meninas, tudo bom? Prazer estar aqui de novo, para a gente terminar esse assunto que está super em moda, né? Então, como a Cecília falou, eu sou a Ana Paula Brito, né? Sou oceanógrafa de formação, né? Larguei engenharia química há 3 anos para fazer oceanografia, então é uma paixão enlouquecida por esse tema. E a gente vai falar hoje sobre a PR 2030, parte 2, que traz a famosa dupla materialidade, né? É isso aí, professor. E a gente já tem pergunta aqui, porque todo mundo pergunta, né? O que é essa tal dessa materialidade, o que é dupla materialidade. E a gente queria entender, né, como que a PR 2032 ela estrutura a avaliação de dupla materialidade, e quais são os princípios, os principais desafios práticos na integração dessa norma, entre o impacto socioambiental e o financeiro. Cecília, eu acho que a primeira questão que a gente tem que olhar aqui é entender o que é materialidade, né? A materialidade, ou o tema material, como eu falei no primeiro vídeo que a gente fez, eu falei dos critérios, né? Dos temas e dos eixos. Então, quais são os temas importantes? Essa materialidade que a gente está falando aqui, quais os temas são importantes? Por exemplo, uma empresa de, de gestão financeira, que trabalha no computador o tempo inteiro. Você vai ter gestão de resíduos? Muito pouco. Mas e eficiência energética? Será que não é mais importante para essa empresa do que uma gestão de resíduos? Então, a empresa, ela é que vai definir quais são os temas materiais, quer dizer, os temas importantes para ela. Não, mais importantes, não é que o tema não seja importante. Ela vai definir quais são os temas mais importantes para aquele, para aquele nicho de mercado onde ela está se situando. E a dupla materialidade, ela é uma correlação entre o impacto socioambiental e o impacto financeiro, que é o que a gente chama o inside out, que é o impacto socioambiental, e o inside in. Quando a gente vai ler a PR 2030, a gente vai ter o impacto da sociedade na organização, que é o inside out, e o impacto da empresa na sociedade, é o outside in. Tá? Então, a gente sempre fala o da e o na. É o impacto da empresa na sociedade e o outro é o impacto da sociedade na empresa. Então, a gente consegue analisar essa dupla materialidade, essa dupla importância
dos temas, o socioambiental e o tema financeiro. Então, em resumo, o impacto socioambiental é como a organização impacta no meio ambiente e na sociedade, é o NA que eu comentei, né? E o outside in é o impacto financeiro, são os fatores de ESG, né? Afetam o desempenho econômico da organização. Então, por isso é o NA e o DA. Continuando, né, que todo mundo tem muitas dúvidas sobre a PR 2030 parte 2, né? Por quê? Porque ela traz justamente como é que as organizações, as instituições, as empresas, enfim, vão levantar as suas prioridades para tomadas de decisões e para os seus investimentos, né? Até mesmo para captar investimentos de investidores externos. Então, eles têm uma dúvida que eu acho muito importante a gente levantar aqui. Professora, quais são os critérios recomendados pela PR 2030, parte 2, para a priorização de temas ESG e como garantir consistência e auditabilidade nesses processos? Os processos têm que estar claros, né? Os critérios têm que estar claros, documentados e têm que ser replicáveis, né? A gente tem alguns desafios práticos que, principalmente, é quantificar esses impactos socioambientais, né? E a própria integração entre as áreas. Então, quando a gente vai trabalhar com o impacto socioambiental, a gente pode trabalhar com alguns parâmetros, né? Que é a abrangência do impacto, que a gente chama de escala, que é a gravidade do dano, que a gente chama de severidade, a probabilidade de ocorrência. E a gente trabalha também com um quarto pilar, digamos assim, que é o alinhamento com as ODS e com compromissos globais. Ok? Já no impacto financeiro, a gente tem a magnitude financeira potencial, a probabilidade de ocorrência desse impacto dentro da nossa empresa, o horizonte temporal, que pode ser curto, médio ou a longo prazo, e também a exposição ao risco, seja ele um risco regulatório, seja um risco reputacional ou um risco operacional. E aí, a organização vai garantir a consistência e uma auditabilidade, digamos assim, né? Criando uma metodologia definida, formal e documentada, aonde a gente saiba o que é, o que é uma irreversibilidade, seja uma probabilidade de ocorrência, que tem nos dois, né? Tem tanto no socioambiental quanto no financeiro. Mas o que é uma probabilidade de ocorrência socioambiental? Né? O que é uma probabilidade de ocorrência baixa, média e alta? Né? A gente tem que ter uma definição. Porque o que pode ser baixo para mim pode ser alto para você. Né? Então, depende muito da forma que a gente olha, de quem está analisando esses riscos, porque são critérios subjetivos. Os melhores critérios são aqueles qualitativos, né? Desculpa, quantitativos, porque o qualitativo ele é subjetivo. O que é bonito para você pode não ser para mim, o que é grande para você pode não ser para mim, né? O que é caro para você pode não ser para mim. Então, são critérios que a gente tem que definir muito bem. Então, a gente vai definir isso tanto para o socioambiental quanto para o impacto financeiro. Normalmente, essas escalas padronizadas, elas são de 1 a 5. Você tem muito baixo, baixo, médio, alto e muito alto. E aí você tem que dizer o que é o impacto financeiro baixo. É de R$ 1 até R$ 100. E aí você vai criando a sua metodologia consistente e auditável. Tá ok?
Uma outra questão também que a gente tem que verificar nessa dupla materialidade são a consulta aos stakeholders. A gente precisa entender quem são nossos stakeholders e como é que o impacto vai se dar com eles e como é que o impacto deles vai se dar na empresa. E aí a gente cria essa matriz de dupla materialidade com o nosso eixo Z, que é justamente a importância para o stakeholder desse nosso cruzamento do impacto socioambiental com o impacto financeiro. E, de novo, a gente fala aqui da importância dos stakeholders, né, professora? A gente Gente, sempre traz, a sempre. gente traz eles, fica até pode parecer repetitivo, mas a gente fala porque realmente a importância ali é fundamental, né? Hoje as tomadas de decisões junto à alta direção tá considerando muito mais a opinião das partes interessadas, que são os clientes, os fornecedores, os empregados, os investidores, o governo, a sociedade em geral, que esteja vinculada àquele processo produtivo. Enfim, quem são os stakeholders? São todas as pessoas que se interessam, que têm alguma ligação, algum vínculo com aquela organização. Então, esses são as partes interessadas. Então, Isso mesmo, a gente tem que fundamentais. sempre repetir isso, sabe, professora? Para que entendam que quando for definido na matriz de materialidade a prioridade, foi um consenso entre a opinião de vários stakeholders, porque é feito questionários para que essas pessoas respondam e a gente possa, em cada eixo, em cada tema, para que a gente possa ter algo que seja um denominador comum, né? Ou que Exatamente. atenda a maioria, não é isso, professora? Sim. A organização sem um stakeholder, ela não consegue ir muito longe, né? Eu estava comentando ontem, numa pós-graduação que eu estou ministrando às quintas-feiras, e a gente estava comentando justamente do interesse do acionista ou do investidor. O investidor, ele, eh, ele pode ter um alto interesse no meu negócio, né? E aí ele querer investir, mas ele pode ser ele pode ter interesse e não querer investir. Então, isso é um stakeholder. Eu posso ter uma comunidade que, apesar de trazer benefícios para a comunidade da implantação do meu negócio, pode não querer você, porque ela julga que os impactos ambientais, o impacto de poluição, o impacto rodoviário que você vai trazer, ela não quer. Então, a gente tem que olhar para esse stakeholder, porque hoje em dia a gente está trazendo esse olhar para o interesse das partes interessadas, né? A ISO, ela traz uma definição de quem são as partes interessadas. É pessoa ou organização que é ou se sente afetada. E aí eu posso estar na Europa me achando afetada por algo que acontece aqui no Brasil, somente por ser É brasileira. bastante Então, abrangente, né, professora? exatamente, exatamente, né? E a gente tem que analisar, porque o interesse do stakeholder ele vai variar conforme a atuação da minha empresa, né? Se a empresa tiver um acidente ambiental, se a empresa fizer um relatório consistente, eu poderia nem ter interesse naquela empresa, mas por eu estar engajada na área ambiental, eu posso ficar mais interessada ou menos, dependendo da atuação da empresa. E eu posso ser um formador de opinião. Mesmo sendo uma pessoa, eu posso ser uma formadora de opinião. E aí, o risco de imagem da empresa. Então, por isso, quando a gente trabalha essa
esse novo tema, né, do ESG dentro da PR 2030, parte 1, onde a gente falou que o ESG permeia na organização, é importante a gente esmiuçar um pouco mais e trazer essa dupla materialidade. Mas, Ana, aí eu mesmo vou criar a pergunta para mim, tá? A empresa pode não querer utilizar a dupla materialidade? Pode, se ela não tiver nenhum requisito legal que obrigue ela a utilizar a dupla materialidade, tá? Porque o impacto financeiro tá vindo como requisito legal para algumas empresas, né, de análise do impacto financeiro. Mas as empresas de capital fechado, elas podem ficar na materialidade simples. A PR 2030, parte 2, traz isso. Ela explica as duas. A materialidade simples é só o impacto socioambiental. Quando a gente fala do impacto financeiro e o olhar do stakeholder, a gente cria essa dupla materialidade. Tá ok? Interessante, não, O que eu acho também, professora, que eu gostaria aqui de ressaltar para complementar, é que mesmo que pareça o resultado final da materialidade ali, quando você vai definir as prioridades, mesmo que pareça coisas que você está denunciando um risco ali, ou então que tenha esse risco, ele pode ser uma oportunidade para os seus investidores também. Os riscos, gente, podem se tornar oportunidades, dependendo do cenário, você ali vai estar. Então, não tenham medo de serem transparentes nas suas organizações. Por quê? Porque essa transparência não vai te penalizar. Você fazer uma dupla materialidade não vai te penalizar de você abrir o seu negócio para que todo mundo opine, não vai te penalizar de você não ter investimento caso fale, caso seja transparente. Pelo contrário, aquilo que essa transparência que você mostra com a PR 2032, né, que é a materialidade, ela pode te ajudar muito em fazer com que os seus riscos se tornem oportunidades para investidores. Não é isso, professora? Exatamente, porque você pode ter justamente a oportunidade de não ganhar uma multa, entendeu? De não ser fechado. Você tem uma oportunidade de divulgar a sua empresa, de ser uma empresa é, sustentável, né? Ou pelo menos tentando ser sustentável, né? A divulgação desses relatórios é muito importante, que vocês Sim, mostrem transparências e mostrem suas metas de melhoria contínua do processo, o PDCA. Quer dizer, esse ano eu posso divulgar alguma coisa que não seja muito agradável, mas ano que vem eu vou ficar bem melhor. você não Então, precisa mostre você não suas precisa estar metas de conquista. perfeito, né? Você não precisa. As pessoas têm receio de fazer os relatórios e colocar transparência neles, achando que vai ter algum problema, né? O que eu sempre falo, não precisa estar perfeito. A gente vai evoluindo, né? Então, É bom já saber os erros, né? Não é isso, professora? exatamente. se a gente sabe aonde a gente está errando, a gente já cria um plano. Tudo bem que é um risco, tá? Mas a gente já cria um plano de ação para minimizar esse risco. Quando a gente nem sabe onde a gente está errando, a gente nem sabe que a gente tem esse risco, gente. O risco não identificado é um risco muito maior do que um risco que você identificou e que eu não posso fazer nada nesse momento para minimizar esse risco, mas eu sei e eu vou monitorar. Se ele começar a piorar, né? A ficar um risco que eu não aceito, aí sim eu vou atuar. Mas ele está identificado, ele está monitorado. Quando eu nem conheço o risco que eu tenho que monitorar, Você não sabe nem que é um risco, né? exatamente, aí a gente pode ter certeza que a gente está num buraco bem grande. Exatamente. As normas ajudam muito, as normas técnicas, as práticas recomendadas, elas ajudam muito no processo de você se organizar
Então, por isso que eu defendo muito certificação. Ai, Mas com vamos à certeza. próxima Vamos lá, pergunta? vamos pegar aqui, né? Aproveitar que a gente está falando, né, dos relatórios. A gente tem são muitas nomenclaturas no ISG, né? A gente fala muito de framework. E aí eu queria entender, professora, de que forma que a PR 2030, parte 2, ela se conecta com esses frameworks internacionais, como a gente tem aí, né, da IRFS S1, S2, quais os ajustes que as organizações precisam fazer para garantir essa conformidade simultânea do framework, da norma, como que funciona isso, professora? Isso, o framework a gente pode traduzir como se fosse uma estrutura, né? Então, a estrutura metodológica, framework é a moldura, né? Então, é a estrutura que vai se conectar com os indicadores da IFRS, né? Então, a PR 2030 ela é uma metodologia, uma ponte metodológica, digamos assim, né? É uma metodologia, principalmente, né, aqui no Brasil, que ela vai se conectar com a IFRS 1 e 2. A IFRS ela é uma normativa que não vem da área ambiental, ela vem da área, acho que contábil, da área econômica, se eu não me engano, e o S quer dizer sustentabilidade, por isso que é uma IFRS S1. Esse S1 é da área de sustentabilidade, da área de sustentável. Então, é o indicador de sustentabilidade. O S1 ele fala que as organizações têm que divulgar os seus riscos e oportunidades relacionadas à sustentabilidade com impacto financeiro. Então, na IFRS S1, ela já exige a dupla materialidade, porque ela fala que tem que ter sustentabilidade com impacto financeiro. A IFRS parte S2, né, ela foca especificamente em riscos e oportunidades climáticas. Tá? Então, quando a gente trabalha dentro da PR 2030, parte 1, que tem o E, que fala de mudanças climáticas com minimização de emissões de gases de efeito estufa, que fala de adaptação de mudanças climáticas e fala de eficiência energética, que diminui o aquecimento global, que diminui ou melhora, como vocês acharem melhor, mudanças climáticas, está tudo conectado, é uma referência circular, a gente traz isso para dentro da parte 1. E a parte 2 da PR 2030, parte 2, ela traz essa dupla materialidade, que vai fazer com que as questões socioambientais se conectem com as questões ou impactos financeiros, né? Então, o eixo de materialidade financeira, o outside in, está ligado diretamente à IFRS parte 1 e a estrutura de gestão de ESG, né? Ela está convergindo com abordagens do TCFD e também que tem base na IFRS S2 e também com a IFRS S2. Sem falar que governança, métricas, indicadores e controles internos, ela é comum a todos, tanto a PR 2030, parte 1, quanto a PR 2030, parte 2, quanto a IFRS S1 e a parte da S2. Ok? É isso, professora. Que aula, né? Gente, olha só, vocês aproveitam, eu te falei que ela era boa. Não, amiga. Gente, ó, não, e porque a gente fala, né? Todo mundo fala do ESG, que é a sopa de letrinha,
e que ela explicou com maestria, né? A diferença. Então, É gente, verdade, muita nós honra ter a temos que professora aqui com a aproveitar gente. esse segundo videocast que a gente está fazendo com a professora Ana Paula, que hoje é o terceiro videocast que nós estamos já. Eu digo o seguinte, gente, que é uma aula espetacular a cada apresentação, não é não? Não, Cada vez que a gente vem para cá, a gente está escolhendo a dedo os nossos convidados, porque é para dar qualidade de conhecimento para vocês. Esse é o nosso objetivo maior, é trazer conhecimentos com qualidade, entendeu? E como eu não poderia deixar de agradecer, claro, sempre, né? A gente já está chegando no nosso final, infelizmente, passou muito mas rápido. mas calma aí, gente. Espera aí. Esse é o nosso segundo encontro com a professora Ana Paula, mas vai ter um lá na frente, no segundo semestre, que a gente vai falar com ela também sobre inventário de IgE. Isso daí vai estar lá na frente, mas ela vai voltar. E espero que ela tenha disponibilidade também para voltar outras Né? vezes. Com certeza, Não é gente. não? Eu Sim, quero eu já fazer falei, ela vai integrar o time. vai integrar o A gente time. pode falar sobre gestão de risco, né? Que é super importante, Então, porque o ESG ele tem uma conexão super forte com a gestão de risco corporativo. E é uma necessidade da organização integrar esse ESG com a gestão de risco corporativo. Com Porque certeza. mudou uma legislação. Você não averigou um risco operacional. Pode impactar as suas métricas, tanto financeiras quanto as métricas socioambientais. Ó, ela já deu Então, uma dica. você viu? Ela já deu uma dica que a atualização legislativa é muito importante todo mundo ficar atento a elas. Precisa estar dentro da nossa gestão de risco ali, né? Por quê? Porque elas são importantes, porque às vezes você define metas para serem atingidas em um ano e mudou a legislação no meio do caminho. Você vai ter que refazer suas métricas, entendeu? E, de repente, refazer seu processo inteiro. E cuidado também, né? Aqui a minha xará, ela é direito na veia, advogada, Né? entendeu? Então, ela é governança Legislação, como ninguém. compliance, é isso aí. O compliance dela, então, ela não me deixa mentir. Nada passa no nosso pente fino, né? Não passa mesmo, gente. Não só no meu, que para quem não me conhece, eu sou a diretora de ESG da empresa Ellen Duxus, entendeu? E nós estamos trabalhando muito para oferecer para todos vocês, não só para as pessoas que trabalham diretamente com a gente, os nossos clientes, mas também para os nossos stakeholders, entendeu? Qualidade no nosso conteúdo e no nosso trabalho. E para isso, transparência é uma coisa fundamental. Nós não Exatamente. abrimos mão do nosso compliance, o nosso CEO é muito voltado a isso, porque já que a gente faz análise de risco dos bancos e agora a gente análise de risco financeira, que já é tradição da empresa há 24 anos, e agora nós estamos fazendo também análise de risco socioambiental. Então, essa materialidade que a gente está trazendo para vocês, na voz da professora, nos ensinamentos preciosos da professora Ana Paula de Brito, eu quero muito agradecer vocês pela essa audiência. E já viu que a cada 15 dias estamos aqui trazendo coisas cada vez mais importantes para vocês. Não é isso, aí. amiga? Vamos nos despedir, professora. eu tinha mais coisa para falar, tá bom? Mas eu Então vou fala, aproveitar. aproveita. Não, vamos Aproveita aí. Aproveita, a gente tem um tempinho Que a gente ainda, tem mais uns 2 professora. minutinhos. Tem, pode Pois é, eu ficar à queria vontade. trazer para vocês aqui justamente essa. Continuando a questão da gestão de risco, né? Alguns ajustes que a organização talvez precise fazer quando for implantar essa dupla materialidade, né?
traduzir os impactos de ESG, né, em indicadores financeiros mensuráveis não é uma coisa fácil, né? Como é que você vai traduzir gestão de resíduos em indicador financeiro? Como é que você traduz mudança territorial em indicador financeiro? Então, a organização tem que pensar muito bem. Indicador não é uma coisa fácil de se analisar. Eu tive um cliente uma vez que o indicador ambiental dele era monitorar o consumo de água. Consumo de água subindo, ele só monitorando. E eu falei, cadê, né, a redução? Cadê a minimização? Não, ele só estava monitorando. Então, criar um indicador, criar um objetivo, não é uma tarefa muito fácil, tá? Uma outra questão também é estruturar os controles internos e os processos de divulgação e de elaboração de relatórios, né? Compatíveis com os padrões contábeis, compatíveis com os padrões da IFRS, né? Outra questão também é ter uma narrativa de ESG consistente com as demonstrações financeiras. Aí, gente, é da gente arrancar os Se cabelos. Como é que eu vou desesperar. fazer isso, Gente, mas olha né? só, nada é impossível de ser feito, né, professora? É só Não, jamais, seguir os gente. Nada. padrões das normas que vocês vão conseguir, entendeu? Aos poucos, cada vez mais aprendendo sobre o assunto e se adequando a essa nova realidade, gente. As Sim, mudanças climáticas vieram aí para só criar mais e mais dificuldades com relação mudanças climáticas vieram para mudar, né? para Para mudar o mudar, clima da gente, para Exatamente. né? mudar, entendeu? Tudo E as começou. nossas estruturas, né? Sim, exatamente, É é. isso. E aí, a última questão que eu queria comentar é a evolução da maturidade da empresa, tá? Como você falou do PDCA, né? Criar essa maturidade de dados para a gente chegar na verificação e na asseguração, que a gente vai falar só no segundo semestre, né? Vamos falar lá na frente. Muito A gente obrigada. vai deixar aqui Vai deixar de de spoiler. suspense. Já demos uma dicasinha, entendeu? Deixa o E pessoal curioso, vamos deixar o porque pessoal curioso. No a próximo gente vai vídeo, lá na frente, a vamos gente ter a honra de ter a professora vai perto trazer a da professora gente de novamente novo. Pode contar comigo, para pessoal. falar. Obrigada, gente. Muito obrigada. E com relação à maturidade, cumprir legislação, gente, é obrigação. Não é maturidade ESG, Não, tá? É obrigação. é Então, obrigação o que básica. básica, básica, básica. O que vocês têm que relatar são o além daquilo que vocês cumprem as obrigações. Compliance é obrigação básica. Muito obrigada, professora. Agora a gente tem Valeu, que ir gente. mesmo. Obrigada pelo Obrigada, convite. até a Beijo. Até a próxima. próxima. Daqui a 15 dias eu vejo vocês. Estamos Esse aqui de mês de novo. maio é só da professora Ana Paula. Nós fizemos a PR 2031 e agora 2032. Esse mês, essa quinzena e a anterior foi da professora Ana Paula. Entendeu? Mas muito obrigado. Em breve estamos aí de novo. Olá! Bom dia, boa tarde, boa noite.